Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Passando aqui para finalizar aí a carta de Pedro, né, segunda Pedro, no capítulo 3, né? A gente tem que lembrar que no capítulo 2, no capítulo 1, mais especificamente, no capítulo 1, versículo 19 para ali, Pedro fala a respeito de falsos profetas. Haviam falsos profetas no meio da igreja, né? E aparentemente uma das coisas que eles distorciam eram justamente a vinda do Messias, né? O retorno do Messias. E Pedro então ele começa ali no versículo 2 falando a respeito da predição dos santos profetas, e ele considera ali, e nós devemos considerar também como mandamento que foi dado pelo próprio Senhor, né? Que também é nosso libertador, nosso Senhor Jesus, né? Que enviou os emissários, que enviou ali os apóstolos, né? Para poderem ser autoridade, né? Sobre nossas vidas, tá bom? E tendo autoridade sobre isso, eles também têm uma autoridade para falar a respeito das predições dos santos profetas, né? A gente começa ali, ó, versículo 2, para que vocês tenham em mente as predições dos santos profetas, o mandamento dado pelo Senhor libertador mediante seus apóstolos. Então ele traz para ele essa responsabilidade, para os outros apóstolos também. E aí ele fala a respeito dos escarnecedores, né? Vou botar aqui meu telefone, tentando tirar um pouco da luz. Esses escarnecedores, eles estavam ali zombando da convicção de que Jesus voltaria, né? Então eles perguntavam onde é que está a promessa da vinda dele, né? Qual vai ser esse tal desse dia do juízo, né? E mal sabendo eles que esse dia do juízo seria o dia que justamente esses falsos profetas eles seriam julgados, né? E Pedro deixa bem explícito, né? Porque tudo segue como era desde o princípio da criação. Hoje em dia, muita gente fala da mesma maneira, tá? São pessoas que trabalham dentro do cienticismo, tá? Cienticismo nada mais é do que a crença, né, racional de que existem explicações racionais para todas as coisas e que Deus não tem ali a condição de alterar, né? E Deus não pode mexer nas forças da natureza, Deus não pode mexer nas leis da terra, Deus não pode fazer absolutamente nada. Então, hoje, quem adota esse tipo de comportamento são os cientistas, tá? Os cientistas que não creem, né? Que militam contra a palavra de Deus, tá? Existem muitos cientistas sérios que acreditam e estudam, inclusive, para provar, né? Então, a ciência ela tem um determinado limite. Mas muitos dos falsos profetas, inclusive os atuais, eles acabam justamente pensando nisso. Aqui, ó, a Terra tá aí, ó, do mesmo jeito sempre foi, nada mudou. Então, isso aí é besteira, Jesus não vai voltar. Só que a ciência, pelos seus próprios padrões, ela não possui nenhuma condição, nenhuma maneira de saber que Deus criou ou não as espécies humanas por um decreto. Né? A Terra tem bilhões de anos, sim, mas Deus pode ter criado por um decreto. A gente não tem como afirmar pelo lado da ciência. Tá? Então, nos tempos antigos, esses falsos profetas eles trabalhavam dessa maneira, tentando dizer que aquilo era besteira, que nada aconteceria, que a Terra continua do mesmo jeito e sempre vai continuar, e outros dizendo que esse Messias não existe, isso aí não é esse que a gente estava esperando, seria um outro que a gente está esperando. E o problema para discutir com esse tipo de pessoa é que o pai do pensamento é o desejo, né? O desejo é o pai do pensamento. Então, assim, algumas pessoas são muito intensas em mostrar uma convicção intelectual, né? De que aquilo existe. Não, Juliano, não existe. Não existe esse negócio de Messias, não existe isso, não existe aquilo. E eles ficam tentando utilizar condições objetivas, muitas das vezes pontos intelectualmente
intelectualmente evidentes, com boas evidências, né? Mas, na verdade, isso está mascarando o próprio desejo que tem na pessoa. A pessoa está seguindo os seus próprios desejos. Na verdade, muitas pessoas que militam contra Deus hoje estão com a máscara, né, do movimento racionalista na frente, tentando dizer que há explicações racionais para todas as coisas, mas, na verdade, por baixo desta máscara, existem pessoas que estão sendo dominadas pelos seus próprios desejos. Então eles vão usar argumentos intelectuais, eles vão usar evidências objetivas, tá? Mas é só para mascarar. E a gente sabe disso porque quando nós começamos a confrontar tais paixões, a gente começa a confrontar os desejos dessas pessoas, aí a gente consegue enxergar realmente quem elas são. E uma passagem que se encaixaria perfeitamente com isso seria o Salmo 14, versículo 1, Salmo 53, versículo 1, né? Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Insensato. Insensato. Então os escarnecedores, né, ali do tempo de Pedro, do nosso tempo também, são pessoas que estavam seguindo seus desejos. Elas não querem Jesus, elas não querem a prometida vinda de Jesus, elas não querem. Porque eles sabem que quando isso acontecer, eles vão ser julgados. Então eles vivem nessa máscara o tempo inteiro, tá? Mas Pedro dá uma solução para essas pessoas, né? Pedro não tira toda a esperança. Pelo contrário, ele deixa a esperança. Quando ele diz que Deus é paciente, né? E que não é de seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas ao pecado. Então essa passagem ela é fundamental para a gente compreender dois aspectos: o porquê que talvez o Messias não tenha vindo ainda, tá? E como Deus ama o pecador. Essa passagem é chave. A gente vai começar um pouco mais à frente, mais especificamente, mas nós vemos no versículo Pedro falando sobre a questão da água e sobre a questão do fogo, né? Deus prometeu ali que ele nunca mais iria destruir a terra através da água, né? Então, isso aí está bem descrito lá em Gênesis no capítulo 9. Mas a gente tem Isaías 66,15 que diz: porque eis que Adonai virá em fogo. Tá? Então, a segunda vinda do Messias, que era algo que as pessoas estavam brigando na época, o judeu não tinha o entendimento, e hoje os judeus não messiânicos ainda não têm esse entendimento de duas vindas do Messias. Eles acreditam em apenas uma vinda do Messias, né? Eles deixam de prestar atenção naquilo que está escrito em Isaías no capítulo 53, né? Isaías no capítulo 53 fala da morte de Jesus, né? Ele fala lá que como cordeiro ele foi levado para o matadouro, que ele foi cortado da terra dos viventes, né? Que designaram-lhe sepultura com os perversos, mas foi com os ricos, né? que ele esteve na sua morte, né? E ele segue, quando a gente vai avançando, saindo aí desses versículos entre o 7 e o 9, a gente vai chegando ali no 10, no 12, né? O texto também diz que embora ele tenha morrido, ele verá sua prosperidade, e ele prolongará os seus dias, e a vontade de Adonai prosperará em suas mãos, né? Por isso que eu lhe darei muitos como a sua parte, né? Então a gente vê também Salmo 8, no Salmo no capítulo 10 também, que fala também sobre o retorno do Messias. Então Pedro, ele está trazendo autoridade para ele, para descrever, ainda que de forma indireta, levando em consideração também o ensino da primeira carta. Ele deixa isso bem claro ali no começo do terceiro capítulo, né? Ele está mostrando fala aqui para a gente indiretamente, pelo conhecimento do Antigo Testamento, que há previsões da segunda vinda do Messias, né? Ele usa também como argumentação
também, ainda que indiretamente, os próprios evangelhos, né? Então você tem aí Mateus 24, versículo 3, você tem Mateus 27, versículo 30, Marcos 14, 61 e 62, Lucas capítulo 21 e 27, João capítulo 14, versículo 3, Apocalipse, né? Todos eles falam do retorno de Jesus, tá? Claro que naquela época eles estavam sendo escritos ainda, mas a tradição oral, né, daqueles que andaram com Jesus é muito, muito, muito forte, né? Então, assim, todos os escritores do Novo Testamento falaram do retorno de Jesus, sobre a segunda vinda. Você tem Paulo falando lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, você tem Hebreus 9, 28, você tem Tiago 5, versículo 7, versículo 8, você tem 1 João no capítulo 2, versículo 18, 2, 28, você tem ali também Judas, né, versículo 21, o próprio Pedro dentro da carta. Então existem muitos textos que falam para a gente do retorno de Jesus. Então, se você é confrontado em relação a isto por alguém, existem bastantes escrituras que você pode estar utilizando, tá bom? Mas além dele retornar, Apocalipse, por exemplo, no capítulo 22, ele nos diz que ele voltará logo, em breve, né? Em breve ele voltará, né? Paulo, por exemplo, escreveu assim, ó, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 29 e versículo 31, diz assim, ó, não há muito mais tempo, o presente esquema de coisas não há muito mais tempo, e quem lida com os assuntos do mundo, como se cuidasse deles, porque o presente esquema das coisas do mundo é como se não... Meu Deus, espera aí que eu estou lendo de longe, fica mais difícil, vamos lá. Não há muito mais tempo, e quem lida com os assuntos do mundo, como se não cuidasse deles, porque o presente esquema de coisas não durará muito mais. Quando Pedro escreve essa carta, os crentes já estavam esperando ali em torno de 35, 40 anos, mais ou menos, tá? E hoje nós esperamos 2.000 anos. E a pergunta que ficaria, se nós formos ser sinceros nos nossos diagnósticos, a profecia teria falhado? É a pergunta que a gente vai fazer, né? Mas Pedro, ele automaticamente nos traz a resposta. Porque para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, né? E ele fala anteriormente que ele só não retornou ainda porque Deus é paciente e ele não quer que os pecadores sejam perdidos, tá? Então, assim, vou trazer um pouco de literatura judaica para vocês entenderem. O Rabino Katina disse assim, ó, o mundo existirá por 6.000 anos, e então por 1.000 anos será desolado. Como está dito, só o Senhor será exaltado naquele dia. Aí ele faz uma referência com Isaías capítulo 2, versículo 11. E aí Abaye disse assim, né, que é um outro comentarista em cima, disse o seguinte: ficará desolado por 2.000 anos, como é dito. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias capítulo 6, versículo 2. A escola de Eliahu, ela também traz um dito a respeito da vinda do Messias, tá? Esses são textos não messiânicos. A gente tem que entender que nós recebemos o Messias e aguardamos a sua segunda vinda, enquanto o judeu que não crê em Jesus está aguardando a primeira vinda, tá? Mas eles esperam o Messias. Então tá aqui. A escola de Eliahu ensina o seguinte: o mundo existe por 6.000 anos. 2.000 anos deles, Tohu, que significa vazio. 2.000 anos, Torá. E 2.000 anos a era do Messias. Mas devido às numerosas iniquidades, muitos desses anos têm se perdido. Isso está no Sanhedrin 97a e 97b. Tá? Então, assim, de acordo com a tradição judaica, houve 2.000 anos sem Torá, tá? Traduzindo aí uma espécie de vazio espiritual, tá?
Esse ano sem Torá seria desde Adão, né, até a época quando Abraão, e aí mais especificamente com seus 52 anos, né, começou a tentar convencer as pessoas de que existia somente um Deus, né? O segundo período, que seria o período de 2000 anos, seria ali entre 172 anos, entre Abraão, né, e 172 anos da destruição do segundo templo, tá bom? Isso aí daria mais ou menos 244 antes da era cristã, tá? Se a gente for analisar o calendário judaico, nesse período a Terra estaria completando 4.000 anos, né? Segundo o calendário judaico. Vou me ajeitar aqui. Segundo o calendário judaico, tá? Só que existe uma dificuldade no entendimento do calendário judaico, porque muitos acreditam que nós estamos hoje em 5.785, se eu não me engano, anos após Adão, e outros acreditam que é 5.785 anos após Abraão, tá? Então isso alteraria esse segmento aqui, tá? Existe um arcebispo da Irlanda, o nome dele é Armagh, tá? Que ele escreveu ali pelo século 17 que a criação lá de Gênesis teria sido em 4004 antes da era cristã. Ou seja, 4004 antes de Cristo. Isso daria 4.000 anos certinho desde a vinda do Messias, tá? Então existem aí discordâncias entre calendários, tá bom? Agora, quando a gente vai separar isso daí, né? Eu falei para vocês que os primeiros 2.000 anos seriam os 2 primeiros anos sem Torá. O segundo ano seria o ano com Torá e até a destruição do templo. E o terceiro ano seria a época do Messias, né? Então, teoricamente, o Messias deveria vir neste período. E ele veio. Ele veio no início deste período, tá? Mas a demora em ele retornar, basicamente, é por conta dos nossos pecados, tá? Então, essa paciência que Deus tem. Só que a gente tem que ficar esperto, porque por mais que pareça que está demorando para vir, né? O próprio Senhor Jesus nos diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, tá? A gente tem referência disso também lá em Apocalipse no capítulo 3, no capítulo 16, né? Você tem Mateus 24, você tem Lucas no capítulo 12. Então, esse dia do Senhor vai ser um dia terrível. Se você quer ter uma noção de como como será o dia do Senhor, você pode ir lá em Isaías no capítulo 13, versículo 9, você pode ir em Isaías 61, versículo 2, Jeremias 46, 10, Joel 1, 15, Sofonias 1, 14, 16, Malaquias 3, 2, Malaquias 3, 23 ou 4, 5, depende da sua versão. Então esse vai ser um dia terrível, onde vai haver a vingança de Deus e o juízo de Deus. Mas também vai ser um dia de salvação e um dia de consolo, né? E qual que será o papel de Jesus nesse dia, né? O que o Novo Testamento nos ensina a respeito disso? Quando nós vamos procurar João capítulo 5, versículo 22, Atos 17, Romanos 2, eles nos mostram que a mesma condição que é aplicada ao Pai será aplicada também ao Filho, tá? Então, quando se refere ao dia do Senhor aí, esse Senhor pode ser Adonai, aí para não falar o nome de Deus em vão, né? A gente usa Adonai, que é Senhor, né? Mas pode também estar se referindo ao próprio Jesus, e acredito que para ambos, tá? E a gente sabe que, pelos ensinamentos, os céus vão desaparecer. Isaías capítulo 13, que eu mencionei para vocês, fala disso. Ezequiel 32, versículo 7 fala disso, né? Joel capítulo 3, versículo 4 ou 2:31, dependendo da sua versão. Joel 4:15 ou 3:15, dependendo da sua versão. A gente tem Mateus no capítulo 24, a gente tem Apocalipse capítulo 6. Então a gente vê a fala, quando Pedro fala que vai haver um grande estrondo, Isaías no capítulo 29, versículo 5.
e 6, né? Os elementos da terra vão ser destruídos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimada. A gente pode ver isso em Isaías capítulo 30, versículo 30, Isaías 66, 15, Miqueias 1, 4, Naum 1, 5 e 6, Sofonias 1, 18, 3, 8, Salmo 97, versículo 3, versículo 5, tá? Então o mundo vai ser destruído em fogo, né? E tanto Pedro quanto Paulo, eles vão concordar que o propósito da profecia em si não é para aguçar a curiosidade da gente, né? Como crente. Paulo fala disso lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, né? A gente não tem que ficar especulando sobre tempo, sobre data, né? Mas ao invés de a gente ficar preocupado com isso, a gente tem que fazer cumprir aquilo que Pedro está nos ensinando, que é o quê? Viver uma vida santa e piedosa. Simples assim, né? E muitas vezes a gente fica aí batendo cabeça com uma série de coisas, e o que Deus espera da gente é isso: santidade, piedade, sabe? Amor ao próximo e amor às coisas que Ele nos pediu, né? Entre elas o ID, entre elas os nossos chamados públicos e os nossos chamados particulares, né? E aí ele fala sobre a gente apressar a vinda do Senhor. Tá? Apressar a vinda do Senhor, ela não é simplesmente uma ideia que Pedro inventou. Isso aí, inclusive, já tinha uma quantidade de literatura robusta falando a respeito de como apressar a vinda do Messias, né? De que maneira que a gente poderia apressar, tá? Então, assim, eu vou trazer para vocês alguns pensamentos cristãos e alguns pensamentos judaicos a respeito do assunto, né? Por exemplo, o Rabi Yehoshua ben Levi apontou uma contradição, né, no texto de Isaías 60, 22, que diz: a seu tempo farei isto prontamente. Ele diz que apressar o dia implica em uma ação antes do tempo e não a seu tempo. A solução que o Rabi Yehoshua é de que Deus quis dizer: se eles merecerem, eu apressarei, mas se eles não merecerem, sua vinda será a seu tempo, tá? Então uma dos pensamentos judaicos. Vamos a um pensamento de um judeu messiânico, de um judeu que acredita em Jesus, tá? O nome dele é Joseph Hoffman. Joseph Hoffman foi fundador do American Board of Missions to the Jews, tá? Que era, traduzindo aqui, seria Corpo Americano de Missões para os Judeus, tá? E agora o nome agora é Chosen People Ministries, tá? Ministério dos Escolhidos de Deus, tá? Ou Ministério do Povo Escolhido, também poderia ser, tá? Ele diz assim, abre aspas: muitos dos filhos verdadeiros de Deus estão sinceramente buscando o retorno antecipado do seu Senhor, estão colocando todos os seus esforços para apressar a sua vinda. Para todos esses, diríamos que não há maneira mais certa de apressar esse abençoado cumprimento de sua promessa do que evangelizar os judeus. A razão para isso são muitas, mas de um modo muito especial aqui é que foi somente aos judeus que o nosso Senhor disse em Mateus 23, 39, pois eu lhe digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Isso só nos isso, se nós interpretarmos corretamente as Escrituras, significa que quando os judeus como nação aceitarem-no como seu Senhor e Salvador, então ele virá. Eu particularmente acredito muito nisso. Eu acredito muito no avivamento antes do fim, e que neste avivamento em específico os judeus estarão participando, tá? Eu acredito que Jesus terá um tratamento especial com aqueles que são remanescentes. O que são os remanescentes? Remanescentes não são simplesmente ter o sangue judaico. Remanescente significa aqueles que amam a Deus verdadeiramente, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Tá? Então gosto muito desse pensamento do Hoffman, tá? E trago eles aqui para vocês. Tá? E no judaísmo não messiânico, dos judeus que não acreditam em Jesus,
apressar a vinda, ele vai ter um significado um pouquinho diferente, né? O significado vai ser meio que forçar a mão de Deus, tá? Tentar forçar a mão de Deus para conseguir algo, tá? Então, eu vou contar aqui para vocês, separei uma ou duas lendas aqui a respeito do... me perdoem, eu precisei fazer uma interrupção no vídeo, mas eu vou trazer para vocês aqui duas lendas, talvez, a respeito desse pensamento do judeu não messiânico, tá? Não são todos, tá? São mais para o pessoal que estuda a Cabala, tá? E eu vou trazer para vocês aqui duas lendas a respeito disso, tá? De cabalistas, por exemplo, que estavam impacientes, né, que o Messias não vinha, aí tentou-lhe de alguma forma compelir Deus a fazer com que isso acontecesse, e o poder que eles utilizavam ali era um poder de santidade que eles iam adquirindo ali através de anos de severa mortificação da carne, né? Então eles viviam uma vida traduzindo, sim, guardando as devidas proporções e os anacronismos naturais, como os monges de antigamente, né? Não necessariamente eles martiram a carne, porque o judeu não pode cortar a sua própria carne, né? Isso é bem descrito na Torá, mas é no sentido de deixar de ter contato com coisas que poderiam ser consideradas impuras em uma vida de oração piedosa e de estudo, né, da Torá. Mas uma dessas lendas aí que a gente vai contar para vocês é do Zalman-Shazar, né? Zalman-Shazar, ele foi o terceiro presidente de Israel, tá? Isso ali no século XVI. Existiu um rabino chamado Joseph Della, tá? E aí esse presidente, né, terceiro presidente de Israel, Zalman Shazar, ele conta essa lenda a respeito do rabino Joseph, que é do século XIV, na verdade, né? E Joseph Della Reina, tá? Esse reina aí é da rainha, e vocês vão entender por quê. É pejorativo mesmo, no sentido pejorativo, tá? Então, assim, diz a lenda que ele tentou, com o profeta Elias, destruir Satanás, né? Então, Satanás estava disfarçado ali de um cão negro, né? E ele tentou destruir Satanás utilizando os nomes secretos de Deus, tá? Existem alguns nomes na Cabala que são nomes secretos de Deus, tá? Só que ele não vai seguir as instruções de Elias certinho, né? E ele vai falhar na sua tarefa. O que acontece com o rabino, tá? Com o Joseph? O Joseph, ele vai se desviar, tá? do seu chamado, e ele vai ter relações sexuais ilícitas com a rainha da França, tá? E por isso que ele tem esse dela reina aí no final. Para completar, ele vai cometer suicídio depois, tá? Então, que a gente sempre fala, tem que ter cuidado aonde vai mexer, não mexe com coisas da qual Deus não chamou a gente para fazer, né? Então, sim, tem várias outras histórias, tá bom? A respeito disso, mas eu separei essa para vocês. Outro pensamento também na comunidade judaica é de que apressar a vinda do Messias seria que o povo judeu tivesse ali guardado o Shabat corretamente pelo menos uma vez, tá? Então, assim, se cada judeu, pelo menos uma vez na vida, tivesse guardado o Shabat, Jesus retornaria. Claro, isso não é simplesmente da cabeça deles, eles têm uma base a respeito disso, eles usam uma passagem de Jeremias, tá? No capítulo 17, versículo 24 e 25, que diz assim: Adonai, se deveras me ouvires, diz Adonai, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no sábado, e santificares o sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas dessa cidade entrarão reis e princesas que se assentarão no trono de Davi, tá? Mas assim, de todos os pensamentos rabínicos característicos
me expressei de forma equivocada, mas todos os pensamentos rabínicos que falam a respeito de uma vinda de um Messias, ou na verdade, da vinda para eles, no nosso caso, para retorno do Messias, o que mais me chama a atenção é o que está no Sanhedrin 97b. Tá descrito exatamente assim, ó. Rabi disse: todas as datas previstas para a redenção vieram e se foram. Agora, o assunto de quando o Messias virá depende somente do arrependimento e das boas obras. Então, acho que esse pensamento rabínico se iguala ou se assemelha ao pensamento de Pedro. Então, eu acredito que é o que a gente deveria fazer, né? Buscar todo dia o arrependimento, buscar a piedade, buscar uma vida santa. Amém? Bom, nós vamos ver aí, interessante, que Pedro vai fazer uma referência a respeito de Paulo, né? Esse é o único lugar que acontece de um autor citar aí o outro autor do Novo Testamento, tá? Os autores do Novo Testamento, o único que se cita aí é Pedro citando Paulo, tá? E o interessante é que Pedro ele vai recomendar Paulo como nosso querido irmão, tá? Por que isso é importante? Porque muitos teólogos acreditam que havia um confronto entre eles, tá? Principalmente os teólogos do século XIX, tá? E isso acontece por uma coisa chamada de antinomianismo, que a gente já estudou bastante lá em Gálatas, já estudou bastante em Romanos, né? Que as pessoas que não conseguem entender a função da lei, não conseguem entender o pensamento que está por trás da lei, não conseguem entender Paulo como alguém que é contrário ao legalismo e não contrário à lei de Deus, né? Não conseguem entender Paulo em seus posicionamentos e aí acabam criando esse conflito entre os dois. Esse conflito não existia, tá? É claro que a Bíblia relata para a gente que Paulo critica Pedro, né? Diz que ele chamou a atenção de Pedro num determinado momento, mas não se passou daquilo, né? Chamar a atenção, gente, é forma de amor. A gente só chama atenção de quem a gente quer bem, tá? Ou quando a gente quer implicar com alguém, aí também acontece de fazer isso. Mas normalmente, quando a gente chama a atenção dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos, é porque nós queremos o melhor, tá? E então aí tá o único momento onde um autor vai citar o outro, tá? Citar no sentido de recomendar, tá? Paulo cita Pedro lá me fugiu agora, mas independente acho que não sei se foi em Gálatas ou se foi em Romanos, tudo bem, não importa. Mas aqui ele está recomendando o ensino, tá? Então esse é o único lugar que há essa citação, né? E a gente fica com um conselho final para encerrar esse vídeo, né? Que é continue crescendo na graça e no conhecimento. E aí essa graça e esse conhecimento não é o de Paulo, essa graça e esse conhecimento não é de Pedro, mas é do nosso Senhor e libertador Jesus o Messias, ou Yeshua HaMashiach. Amém? Então é isso, espero que possa ter sido produtivo para vocês. Deus abençoe sua vida. Shalom.